CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros que nos assistem de casa. Não fui. Bom dia. Na semana passada, nós estávamos vendo Orgulho e Humildade, capítulo 7, né? As instruções dos Espíritos, e tem 11, 12, e nós não fomos até o final do item 12, que é uma mensagem do Espírito Adolfo, Bispo de Argel. Nós paramos no 5º parágrafo. Eu vou ler só um pedacinho para nós fazermos a nossa prece. No 5º parágrafo do item 12, diz assim: não esqueçais que um tal estado de coisas sempre é um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é um indício de uma queda próxima, porque Deus sempre pune os orgulhosos. Vamos parar aqui, vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, Sandra, a nossa prece? Vamos pensar em Jesus, agradecer a Ele por mais uma manhã de estudo, pelo aprendizado, pelos ensinamentos que Ele nos trouxe e que hoje nós podemos entender um pouco melhor a nossa estadia aqui na Terra, que às vezes ficava tão incompreensível. Hoje estamos tentando melhorar, através dos seus estudos, através dos ensinamentos que Jesus nos passou. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer seu altivo, Cidinha, Lurdinha, Dr. Bezerra, a todos aqueles espíritos que estão aqui nos amparando, que estão sempre nos recebendo de braços abertos e com muito amor. Um amor que ainda não compreendemos assim como o de Jesus, mas nós estamos aqui nessa caminhada para que no futuro consigamos entender esse amor tão grandioso desses espíritos superiores. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Como na semana passada, eu acho que nós falamos bastante sobre orgulho e humildade, esse final do capítulo 7, eu vou dar uma passada aqui só para a gente terminar o capítulo, para não há necessidade de repetirmos tanto, né? Então, esse pedacinho que eu li, ele falou a respeito do orgulho. No parágrafo seguinte, começa assim, ó: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, apesar de tudo, recupera a coragem. Ele está nos aconselhando a abrirmos os nossos olhos. Recupera a coragem. Pulando 2 linhas, ele diz: abre os olhos para a luz. Eis as almas daqueles que não vivem mais na terra e que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres, que é isso que as instruções dos Espíritos fazem para nós no Evangelho, né? Nos lembrar. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade. Eles te dirão que lá o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que mais amou os seus semelhantes é também o que será o mais amado no céu. E mais adiante ele diz que a caridade e a humildade são os meios mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel. Então vamos para o item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra. Lê para a gente, Sandra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais.
Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver sua inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Então ele está se referindo aí a quem? Aos pais, aos professores, aos educadores, aos evangelizadores, porque ele diz aqui, ó, se Deus vos fez nascer em um meio onde pudeste desenvolver vossa inteligência, a gente desenvolve a inteligência através do estudo na escola, através do diálogo na família, através da leitura dos livros, né? Através da evangelização, onde a gente estuda o Evangelho. E isso não é só na casa espírita, nas religiões cristãs, todas elas. Então, colocar o filho na evangelização, no catecismo, ou o nome que tenha, é importantíssimo isso, né? Então, se Deus vos fez nascer no meio onde puder desenvolver a sua inteligência, é porque Ele quis que fizesses dela uso para o bem de todos. Então, se eu conseguir desenvolver a minha inteligência, seja através da intelectualidade, seja através da moralidade, eu tenho por missão transferir isso a todos que convivem comigo, e muito especialmente se fizer parte da nossa profissão, né? O professor tem por obrigação não só desenvolver a intelectualidade do aluno, mas também conversar com eles, né? Para desenvolver o bom senso, a moralidade, né? Que é o respeito a todos. Isso faz parte da profissão do professor, né? E aqui, na Casa Espírita, a gente sempre lembra que a evangelização das crianças ajuda em muito na educação dos pais. Muito mesmo. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que dirias se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Dirias que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem, não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será. Não o duvideis, e viverás existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Quer dizer, ele está falando de quem usa mal o seu instrumento de trabalho. Aqui ele deu o exemplo da enxada, né? A enxada tem uma utilidade, mas se ela for mal utilizada, ela é prejudicial. Assim também é na questão da intelectualidade, né? A pessoa que se desenvolveu intelectualmente, ela não tem o direito de dar a opinião dela, muito especialmente se ela não acreditar em Deus, se ela não passar a ideia de Deus, né? E no último parágrafo, a inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumentos de orgulho e de perdição para si mesmos. Não é esse comentário que a gente faz quando a gente vê um grande assalto, uma coisa desse tipo que
que nos deixam indignados assistindo à televisão, ao repórter, não é isso que a gente percebe? A gente diz, aquela criatura que planejou aquele assalto, aquele sequestro, ela usou a inteligência. Mas é o que ele está dizendo aqui. Usou de maneira errada, completamente errada. Então, a tarefa dos espíritos, se todos usassem a inteligência da maneira correta, a tarefa dos espíritos para fazer que a humanidade avançasse seria fácil. Infelizmente, transforma o instrumento em orgulho e perdição de si mesmo. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesmo lhe deu. Ferdinando, o Espírito Protetor. Então, quem nos permite a inteligência e quem nos permite desenvolver a inteligência é Deus, mas é para fazer bom uso. Se fizer mau uso, Ele retira. Então, vamos começar o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Isso aqui é para a gente passar assim, as aulas pensando, quando é que eu vou ter meu coração puro? É um negócio muito sério, né? O que é ter o coração puro? Eu tenho que envolver tudo. Não é só o sentimento, é também os pensamentos, as palavras, as atitudes, os meus gestos. Tudo tem que ter um grau de pureza. E isso, nós temos a questão 244 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta para os espíritos assim, os espíritos veem a Deus? E os espíritos responderam, só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Nós ainda estamos na classe dos inferiores. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, a gente sente a presença de Deus, não precisamos ver, mas a gente sente, né? E a gente adivinha, quer dizer, no caso, quando acontece qualquer coisa com a gente diz assim, Deus foi misericordioso comigo, permitiu que isso me acontecesse. Ou então eu digo assim, Deus foi misericordioso com isso, me mandou essa lição porque eu precisava aprender. Então, tudo que vem se for uma coisa muito boa, é misericórdia divina, que muita gente diz, é merecimento. Nem sempre. Muitas vezes é misericórdia divina. E quando vem uma coisa que a gente fica meio balançado, que se entristece, tirar daquilo ali uma lição. Então, é isso que ele quis dizer. Então, vamos ver. Deixai vir a mim os pequeninos. Item 1. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Olha só. Os que têm coração puro verão a Deus. As outras bem-aventuranças, os humildes, os aflitos, né? É porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, nós vamos conseguir um dia penetrar no reino dos céus. Os que têm coração puro verão a Deus. Porque só tem coração puro o espírito puro. Esses vão ver a Deus. Item 2. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhe disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava-as. As abençoava. Olha só, ele diz assim, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles, a essas crianças. É aqueles que têm o comportamento da simplicidade, né? da inocência, da pureza. Jesus não desconhecia que nas crianças ali habitava um espírito que já tinha tido outras vidas. Mas a gente não tem dúvida disso, né? A gente vê na criança a pureza, a inocência. Mesmo nós espíritas que temos noção disso, a gente sabe disso. Agora mesmo na nossa família nasceu um bebezinho. Os pais são espíritas. Eles sabem que ali pode ter um espírito antigo, até mais velho que o pai e a mãe.
né? Ou pode ter um espírito ali meio complicado, que veio para eles colocarem no caminho certo. Mas você olhando aquele bebê, né, que fotografam todo dia, que estão filmando, primeiro sorriso, né, primeira carinha engraçadinha que faz, você esquece isso, esquece que ali tem um espírito velho, não importa. Importa é a beleza, é a doçura que ele transmite. Por isso que ele diz, aqueles que se assemelham. Se assemelhar não quer dizer que é igual, né? Se assemelham. Vamos para o item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Simplicidade e humildade é o caminho para a gente alcançar virtude. Eu tenho que ter simplicidade para dizer, eu ainda não tenho essa virtude, ainda não tenho aquela, ainda não tenho aquela outra, preciso conquistar. Então eu tenho que ter humildade para entender isso. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão por que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Olha que ele usa a palavra símbolo. Está simbolizando. Ele primeiro falou que se assemelham. Aí o Kardec diz, Jesus tomou a criança como símbolo. A gente, quando vê a bandeira do Brasil, a gente tem um supermercado ali na Ayrton Senna, que tem uma bandeira enorme. Há pouco tempo ela estava feia, rasgada, eu olhava para aquilo entristecida. Mudaram, botaram uma bandeira bonita. Aqui também, na Vila das Américas, tem um morro que em cima tem uma bandeira do Brasil. Aquilo ali é um símbolo da nossa pátria. Ali não é o Brasil, é um símbolo. A gente olha para aquela bandeira, em qualquer lugar que você olhe, você diz, é a bandeira do Brasil. Está simbolizando, mas ali não é a pátria, está só simbolizando, né? Essa comparação poderia parecer injusta, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. O modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porquanto a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem. Se assemelharem. Ele está reforçando o que ele tinha dito antes, né? Então ele diz que a criança, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. Então, a gente que é espírita sabe que ali tem um espírito que está contido naquele corpinho ali, com aquela fisionomia, aquela aparência de candura, né? No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porque a criança, ainda não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, pode ter, o espírito pode ter uma tendência perversa, oferece a imagem da inocência e da candura. Daí a importância da atenção dos pais, a importância da atenção dos educadores, né? Deus permite que a criança leve anos para crescer, para chegar a uma determinada idade, um determinado tamanho, em que os pais já podem observar as tendências dela e que precisam ser educadas, precisam ser cortadas essas tendências. Tem muitos pais que dizem assim, ela é muito pequena, não muito pequena, vai aprender. Com o tempo vai aprender. Não, é desde cedo mostrar que o que ela está fazendo está errado. Nada de dizer, papai do céu está vendo, papai do céu vai zangar. Não, é dizer, isso está errado. Isso não pode ser feito. Os pais têm anos lidando com aquela criança para aprender. Não é isso? E a gente que observa, a gente que evangeliza, o professor que dá aula para a criança tem que observar. Eu mesma tive um aluninho com 6 anos que eu descobri que ele estava roubando as coisas dos outros. Roubando borracha, lápis, uma lapiseira. E ele, tia, sumiu minha borracha, sumiu minha lapiseira. E eu comecei a ficar de olho e eu percebi
sabe? Aí um dia lá tive que fazer uma revista assim geral e achei na mochila dele coisas que não eram dele. Chamei a mãe para conversar, a mãe ficou magoadíssima e disse: meu filho não é ladrão. Eu digo: eu não estou dizendo isso. Eu só estou alertando a você que ele precisa ser conversado, precisa dialogar. Ele tem que respeitar o material do outro. Se ele gostaria de ter uma borracha daquele tipo, ele tem que chegar para você e dizer: mãe, eu queria uma borracha assim, assim, assim. Você vai comprar se puder. Eu queria uma lapiseira, você vai dar se puder. Essa criança precisa de diálogo, precisa de conversa, precisa se educar. Porque em casa, como ele era filho único, a mãe não tinha oportunidade de observar que ele estava tirando. Então, com que idade que ele ia tirar? Quando chegasse na adolescência, para utilizar o dinheiro de uma maneira completamente errada, né? Mas na escola, junto com mais 39, ele se achava: opa, tem coisa dessa para eu tirar aqui. Então, era obrigação, dever meu observar. Observei e vi que era ele. E não tinha necessidade nenhuma. Sabe, o pai tinha emprego, a mãe tinha um trabalhinho dela. Não tinha necessidade dele tirar. O que era aquilo? Uma tendência do espírito que precisava ser cortada. Sabe? E por mais que eu conversasse com a mãe, infelizmente ela tirou ele da escola. Porque achou que eu estava inventando aquilo. Quer dizer, deixou passar uma oportunidade de educar aquela criança, né? Não sei como ficou depois, porque não tive notícias, mas lamentei profundamente, porque a gente pensa logo, quando chegar na adolescência, o que vai fazer? Né? E pode acontecer até uma coisa pior, ele com mais idade, tirar de um que seja maior, mais forte que ele, e ali sai um atrito desnecessário, né? Converso muito com meus filhos. E a minha filha mais velha, ela fazia uma coisa boba. Pegava, ela não queria comer legume, então o que ela fazia? Ela botava dentro da plantinha e dizia que comia. Aí, daqui a pouco, ela estava com fome. Aí eu ia preparar besteirinha para ela. Com o tempo, ela passou a fazer o quê? Eu comprava calcinhas, então vinha tudo naqueles pacotinhos e falava: ó, essas vão ser usadas depois que esta não tiver mais velhinha. O que ela fazia? Ela jogava a calcinha mais usada dentro do vaso. O vaso, a privada, entupiu. Fui ver o que era isso. Chamei a atenção dela. Uma outra vez, ela, para comer, ela comeu uma coisinha escondida e botou fogo na lixeira. E nisso eu vim falando que não podia e tal, mas não me ligava, porque eu trabalhava muito, né? Na época eu fazia muita gravação. Por fim, ela cresceu. Começou a se envolver com pessoas erradas. E eu lembro muito bem, vamos pular o assunto, que o conselheiro do Conselho Tutelar, que eu cheguei da parte dela no Conselho Tutelar, ele falou para mim: mãe, isso vem de muito tempo. Você vê, pouca coisa. Aí que eu explicando, conversando com o psicólogo, e aí ela falou, ela veio dando sinal a todo tempo que quando chegasse a ser mais velha, ela ia fazer isso. Você que não viu. Aí o conselheiro falou: mãe, se todas as mães, o filho pegar 10 centavos, 5 centavos, ela repreender, botar de castigo, conversar com ele, falar que aquilo é errado, não vai ter esse problema. Enfim, quando chegar lá na frente, a senhora vai ver que criança vai estar roubando e vai estar certo. Isso já tem uns 15 anos. E é o que a gente está passando. O conselheiro, na época, me falou. E a gente ia passar por esse momento porque eles estão achando certo, na época já. O que a criança está fazendo errado estava certo. Entendeu? E eu fui uma mãe que eu fui denunciar a minha filha. Não foi minha filha que foi me denunciar. Eu fui denunciar ela no Conselho Tutelar. Talvez se você tivesse tido mais tempo, né? Porque o seu trabalho lhe ocupava muito, e prestasse mais atenção, tivesse tido mais tempo, e o entendimento que a doutrina nos dá, que a criança vem com as tendências, então cabe a quem educa, a quem está junto, observar aquela tendência, e observar e cortar.
eu tive uma irmã também, que até já desencarnou, era minha irmã caçula. Ela, quando foi para a escola pública, naquela época entrava-se com 7 anos. Ela, logo no segundo ou terceiro dia de aula, chegou em casa com uma lapiseira lindíssima. Só que ela foi fazer o trabalho de casa com a lapiseira que ela pegou do colega, entendeu? Aí quando a minha mãe viu que não, minha mãe era terrível, porque ela trabalhava, mas era em casa, ela costurava, né? Essa lapiseira eu não comprei para você. Ah, eu achei no chão. Eu disse, então amanhã você vai devolver para de onde nós vamos conversar. Aí minha mãe foi com ela até a escola, falou com a professora disse, não, deixa eu ver quem é a minha mãe. Disse, não, eu quero que ela entregue a lapiseira para o dono, para ela se envergonhar. Né? E passado muito tempo a gente falava isso, ela ria muito, a mamãe cortou na hora, mas me envergonhou muito, porque ela teve que dar na mão de quem perdeu a lapiseira e pedir desculpa. Então, minha mãe teve a felicidade de poder observar, ver e cortar. E realmente depois ficou perfeito, formidável. E assim, eu aprendi a ler muito tarde. E eu li eu não sei se foi no Testamento Antigo ou no Novo, que Deus falava assim, o que fizeste do filho que eu lhe emprestei? Aí eu caí em si. Graças a Deus, hoje, ela é uma mãe casada, tem as 2 filhas. As filhas fazem algum ato assim, ela, mãe, eu morro de medo do que eu fiz. E minhas filhas fazem. Eu falei, fique de olho, não cometa o erro que eu cometi. Mesmo trabalhando, infelizmente, tinha certos momentos que eu te deixava. Aí hoje, graças a Deus, ela... Recuperou. Quando eu li isso, eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo do que você me emprestou? Aí foi aonde vim. Eles hoje têm uma educação completamente diferente. Graças a Deus. E é isso mesmo, está no Evangelho aqui, que Deus vai perguntar, o que fizeste dos espíritos que lhe confiei, Então, se ele manda um espírito trabalhoso, porque ele confia naquela mãe, naquele pai, que eles vão colocar aquele filho na linha reta, né? E se eles não educarem aquele filho, a quem a gente decepciona? A quem nos enviou, não é? Então, a maternidade e a paternidade são missões muito sérias, muito sérias mesmo. Por isso que tem um livro do Chico, que é Chico de Francisco, o nome do livro, em que tem uma lição em que ele diz isso, que não é errado usar-se meios de se preservar da maternidade, né? Da gestação. Porque botar filho no mundo é uma responsabilidade enorme e constante. E a vida toda, né? E a vida toda. É para a vida toda. É isso aí. Vamos lá. 4. Já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? Nas obras de Deus, tudo é sábio. A criança tem a necessidade de cuidados delicados, que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim para cativar a sua solicitude. Ela não teria por ele a mesma abnegação se, em lugar da graça ingênua, tivesse encontrado em seu filho, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o seu passado. Então, isso aqui, e lá no Livro dos Espíritos, é a questão 392, e aqui nós estudamos isso no capítulo 5, é a questão do esquecimento do passado, né? Então ele diz aqui, ó, nas obras de Deus tudo é sábio. Por isso que quando estudamos o capítulo 5, nós falamos isso, que não podemos avaliar, analisar as decisões de Deus, são todas sábias. Se Ele permitiu que houvesse o esquecimento do passado, é por causa disso aqui, olha só. A criança tem necessidade de cuidados delicados. Já pensou se a mãe, ao olhar aquele bebê lindinho no colo, ela lembrasse de alguma coisa, ela soubesse de alguma tendência ruim, de algum mal feito que ele tivesse feito, inclusive a ela,
porque é um laço muito sério, muito forte entre mãe e filho, né? Não é? Então, se ele vem na condição de filho, é para que aquela mãe se dedique, que ela o eduque e ele aprenda a respeitá-la. Então, ele diz aqui, né? E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Então, quanto mais aquele sorriso lindo que dá, aquela gracinha que faz, mais encanta a mãe, né? Então, ela não pode lembrar do passado. Deus é sábio, né? Para a mãe, seu filho é sempre um anjo. É preciso que seja assim para cativar a sua solicitude. Ele aqui está se referindo muito à mãe. Nessa época era assim, né? O Livro dos Espíritos também fala que a missão, a maternidade é uma missão. Mas a gente hoje vê, graças a Deus, a gente vê tantos pais, né, cuidando de filhos, né? Pai levando o filho na escola porque a mulher saiu mais cedo para trabalhar, pai dando banho nos filhos, pai botando para dormir. Eu vejo isso na família, é uma coisa tão normal isso. Mas antigamente não era assim. Antigamente isso era trabalho da mãe, porque em geral a mãe não saía também para trabalhar. Então ela cuidava 24 horas do filho, né? E ele disse, ao invés daquela graça ingênua, ela descobrisse nos seus filhos o caráter do que ele foi em encarnação passada, e que ela conhecesse o passado dele, ela não teria aquela mesma solicitude, aquele mesmo carinho que a criança precisa devido à sua fragilidade. Olha como Deus é sábio, né? Tem gente que ainda questiona isso. Por que o esquecimento do passado eu não consigo entender? Digo, então, tem que estudar a doutrina espírita para entender, né? É preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo. Ela está ali no início, ela está com o princípio inteligência, a inteligência dela está ali. O que ela aprendeu na outra encarnação está guardadinho ali, está embotadinho ali, né? Tudo de acordo com a fragilidade do corpo dela, que não poderia. Vai. Que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se observava nas criaturas muito precoces. Nas crianças precoces. A gente vê uma criança hoje de 4, 5 anos tocando piano, a gente fica espantadíssimo. Mas é porque ela já tem aquilo gravado de outra encarnação. Ela já trouxe aquele aprendizado. E o aprendizado não se perde, né? Só que para nós é um motivo de admiração, né? Então, nas crianças muito precoces. É por isso que, ao aproximar-se a reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e, pouco a pouco, perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, permanece em uma espécie de sono, durante o qual todas as suas atividades ficam em estado latente. Em estado latente. Está tudo lá, mas está tudo guardadinho, adormecido, para que ela não venha. Já pensou um bebezinho já com um mês já falando, já dizendo o que é isso, que aquilo, isso não ia dar certo, não é? Então está tudo lá em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer com que ele esqueça as coisas que possam prejudicá-lo em sua nova existência terrestre. Entretanto, o seu passado exerce influência sobre ele que, sustentado e secundado pela intuição que conserva na experiência adquirida, renasce melhor e mais forte, moral e intelectualmente. Porque somos todos regidos pela lei do progresso. Então, sabendo disso, cabe aos pais observar para que essa lei se efetue com seriedade naquela criança, né? Que ela se desenvolva corretamente. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? A conduta dos pais, né? A conduta de quem lida com a criança, na escola, a conduta do professor é importantíssimo. Eu soube de uma criança que o professor de matemática disse assim: amanhã quem trouxer todos os trabalhinhos feitos, todos os probleminhas resolvidos, eu vou dar um ponto.
No dia seguinte, o aluno foi com tudo feito para ganhar 1 ponto, para acrescentar na prova. Aí o professor corrigiu, aí ele levantou o dedinho e falou: o senhor não falou que quem fizesse tudo ia dar 1 ponto? Ele falou: ah, é. Pegou o giz e botou 1 ponto no quadro. E ele ficou indignado. Ele disse: ele mentiu para a gente. Ele mentiu, ele deu 1 ponto, ele fez de brincadeira. E ele levou a sério. Mas eu falei para ele: mas isso não quer dizer que você vai deixar de fazer o trabalhinho todo, né? Isso aí é um problema dele. Ele errou, você não pode errar. Você tem que continuar sempre fazendo o trabalhinho todo, porque é melhor para você. Você tem que cuidar de você. Mas a criança fica indignada de ver o adulto, né, traindo. Parece uma traição, né? Eu vou dar 1 ponto. Ele achou que, opa, vai aumentar mais 1 ponto na nota, né? Hein? Não, não esquece. Ele hoje vai fazer, dia 26, vai fazer 24 anos, de vez em quando ele lembra. Eu não suportava aquele professor, porque ficou com aquela. Eu falei para ele, mas ele era bom em matemática, você precisava de 1 ponto. Ele falou: ah, mas se eu tirasse 10 era melhor do que 9. Não é? Se tirou 8, se tirasse 9 era melhor do que 8. Ele esperava aquilo, mas né? E assim é criança com pai e mãe. Você já pensou um pai ou uma mãe que fumam e o filho, quando chega lá, 12 anos, quer fumar? Não, você não pode porque você é criança. Isso não é argumento. Isso não é argumento, né? É falta de exemplo. Eu tenho um exemplo na família. A minha filha fumava. Microfone. A minha filha fumava. E o meu neto falava: mãe, a senhora está fedendo Aí, tá vendo? a cigarro. E ela parou de fumar por causa dele. De tanto ele insistir. Nossa, ele falava assim: que nojo, mãe. Engraçado, né? Ele já tinha essa conquista. Já tinha essa conquista. Já, né? Com certeza. Suas ideias, a partir do nascimento, retomam a atividade gradualmente à medida que os órgãos vão se desenvolvendo. De onde se pode dizer que, no decorrer dos primeiros anos, o espírito realmente é criança, porque as ideias se formam à base do seu caráter ainda não adormecidas. Ainda estão adormecidas. Estão lá, mas estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem adormecidos, ele é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazer com que progrida, o que torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais. Olha que coisa interessante, né? Durante o tempo em que seus instintos permanecem adormecidos, ele é mais dócil. A criança é mais dócil, né? É mais fácil de você conduzi-la. Não, não vai por aí não, vem para cá, vem por aqui. Ela vem. É mais fácil de conduzi-la. E por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza. Então, se os pais passam uma impressão ruim, se os pais bebem, se os pais fumam, se os pais falam palavrão, né? O que torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais. Uma vez eu conversando com uma moça, até no ônibus, eu estava no ônibus com ela, e ela disse assim: eu fui chamada a atenção na escola porque o filho de 2 anos, o pai, quando chamava ele para qualquer coisa, ele chamava: vem cá, seu, e dizia um palavrão. Sabe, de brincadeirinha. Ele chegou para o colega e disse: me empresta, não sei lá o quê. O colega falou: me empresta, seu. Xingou com 2 anos. Aí a professora se escandalizou, chamou a mãe. Eu falei para a mãe: mas você tem que conversar com o seu esposo, que ele não pode. Esse menino não tem um nome? Ele tem um nome. Por que chama ele de seu M? Não é possível isso. É brincadeirinha, mas não pode. Para a criança aquilo é sério. Assim como o pai chama ele daquilo e o pai o ama, ele chama também o coleguinha na sala de aula. Podia chamar até a professora, não é? Porque para ele aquele nome é um nome como outro qualquer. O pai chama ele daquilo. Então olha o exemplo como é importante, o cuidado que se tem que ter, né? E o último parágrafo. Portanto, por algum tempo o espírito se reveste com o manto da inocência. E Jesus está com a verdade quando toma a criança como símbolo de pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. Jesus sabia disso. Apesar disso, da anterioridade da alma, Jesus sabia. E agora vamos ver um ponto assim muito interessante.
Pecado por pensamento. A questão do adultério. Vamos ver o item 5? Aprendeste o que foi dito aos antigos. Olha só. Aprendeste o que foi dito aos antigos, na época de Moisés. 1.300 anos, 1.400 anos antes de Cristo. Aprendeste o que foi dito aos antigos. O quê? Não cometeis adultério. Não cometereis adultério. Isso está lá, já estudamos isso no capítulo 1, nos 10 mandamentos, não é isso? Não devemos cometer adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. Mateus, versículo 27 e 28. Isso. Então, olha só o que ele fala. Aprendeste que foi dito lá no tempo dos antigos, lá de Moisés. Está lá nos 10 mandamentos. Não cometereis adultério. Eu, Jesus falando, eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério. Ele nem cometeu nenhum ato, mas olhou com mau desejo. Né? E a gente acrescenta hoje assim, ó. Todo aquele que tiver olhado uma mulher, ou toda aquela que tiver olhado um homem, né? Porque isso é de um lado e do outro, não é só o homem para a mulher, é a mulher para o homem também, né? Já cometeu adultério por pensamento, não realizou, mas pensou. Se tivesse uma oportunidade, teria realizado, né? 6. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar também o mal, o pecado de todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos, versículo 21. Isso. Nós vamos estudar isso mais aprofundado no capítulo 24. Essa passagem vai fazer parte do capítulo 24. Mas olha só, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras, é aquela coisa, a pessoa espírita, qual é a sua religião? A pessoa fica encabulado de dizer que é espírita, ou então fica encabulado de dizer que tem uma religião, porque muita gente acha que a religião entorpece as pessoas, fazem as pessoas caírem em devaneio, e não é isso, muito especialmente a nossa, que bota os nossos pés no chão, não é isso? Liga o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e nos faz agir de maneira correta. Então ele diz, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras, no meio dessa raça adúltera e pecadora, porque no meio de uma turma de gente boa a gente fala. Ninguém tem vergonha de dizer que tem uma religião. Mas se estiver no meio de uma raça adúltera e pecadora, ou seja, no meio de pessoas de má vida, a pessoa se disser, mas eu sou uma pessoa religiosa. Todo domingo de manhã eu vou à minha casa espírita. O que vão dizer? Não tem outra coisa melhor para fazer, não? Um lindo dia de sol. Por quê? É uma raça pecadora. É gente que não se ligou a Deus ainda, não se ligou a Jesus. Então acha que nós somos otários, que podiam ter outra coisa para fazer. É isso aí que ele disse. Também o Filho do Homem, que era como ele se intitulava, o Filho do Homem, se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, acompanhado dos santos anjos. É uma tradução católica, então a palavra anjo está sempre marcante, né? Então, Jesus está falando aqui diretamente ao nosso coração. O pecado por pensamento é porque o pensamento se originou daqui, do sentimento, né? Pessoal, não é só do homem para a mulher, da mulher para o homem, até coisas, né? Ver uma coisa bonita, e desperta o quê? A inveja, a vontade de ter aquilo que ele não pode ter. Então vamos lá. A verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer.
Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Impureza. Pensou errado, é impuro. Olha só, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Tá difícil, né? Tá difícil de ver a Deus enquanto tiver esse tipo de pensamento. Tá longe, longe, longe. Mas nós estamos no esforço. A gente chega lá. Vamos ver o 7. Esse ensinamento naturalmente dá margem a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Isso aí, Kardec fez essa pergunta e ele mesmo vai responder, né? É preciso que se faça aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, ela se esclarece e vai se libertando, pouco a pouco, das suas imperfeições, de acordo com o grau de boa vontade que se empregue, em virtude do seu livre-arbítrio. Olha só que coisa interessante, né? Ele está pedindo para fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho, quer dizer, a alma que está errando, avança na vida espiritual, porque somos regidos pela lei do progresso, então a gente tem que, mesmo que seja os empurrões, mesmo que seja através da dor, mas a gente vai avançando, ela se esclarece e vai se libertando pouco a pouco das suas imperfeições, de acordo com o grau de boa vontade que empregue. Ela precisa ter boa vontade para sair do mau caminho. E ela vai sair. A gente, quando estuda a questão 1006 do Livro dos Espíritos, a gente aprende isso. Há um momento em que o espírito sente a irresistível necessidade de ser feliz. Porque ele é filho de Deus. Ele foi criado por Deus. Todas as sementes das virtudes estão contidas naquele espírito. Vai depender dele, da boa vontade dele de fazer com que aquelas sementes comecem a desabrochar. Então ele diz, de acordo com o grau da boa vontade que empregue, em virtude de seu livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio para fazer ou não fazer. Então, quando ele resolve usar o livre-arbítrio para fazer o que é correto, ele vai conseguir sair do lamaçal em que ele se encontra. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma. Todo mau pensamento é uma imperfeição da alma. Então, que a gente preste bem atenção nisso, porque nós ainda estamos no erro. Estamos no planeta Terra, de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, sabemos que somos rebeldes, nós temos esses defeitinhos. Então, quando a gente tiver um pensamento que a consciência da gente acusa, isso está errado, isso está errado, isso está errado, é uma imperfeição ainda da nossa alma. Que a gente fique atento nisso, né? Porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se em um motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia. Repele com energia. A consciência acusou, né? E você está errada. Não pode mais pensar isso. E ela, vou parar com isso. Estou estudando, estou me aperfeiçoando na doutrina, não posso mais ter esse tipo de pensamento. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser da minha vida, mas eu tenho que querer fazer o que é correto. Eu tenho que fazer esse esforço. É o sinal de uma mancha que ela se esforça para fazer desaparecer. Viu? Se esforça, que é o que a gente vai aprender no capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. O verdadeiro espírita não precisa ser espírito puro, ele está no esforço. Ele está se esforçando para se libertar das más atitudes, dos maus pensamentos, do vocabulário desagradável. Não cederá à tentação de satisfazer a um mau desejo, se por acaso essa oportunidade se apresentar. Não aprendemos também que depende da criatura ceder ou não ceder. A questão moral da sua vida, ela faz se ela quiser. Ela fuma porque ela gosta. Ela joga porque gosta.
tá? Pode ser que tenha um espíritozinho ali sofredor, obsessor, buzinando no ouvido dela. Vai jogar hoje que você vai ganhar. Ela vai se ela quiser. Ela é dona do corpo dela. A pessoa fuma se quiser, bebe se quiser. Depois de haver resistido, ela se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória. E aí ela vai dizer, eu fui mais forte. Está aqui no nosso evangelho isso. Quando a gente consegue vencer uma batalha, que a gente diga, eu fui mais forte. Quer dizer, eu fui mais forte que o desejo, eu fui mais forte que a influência, eu fui mais forte do que o mau exemplo, eu consegui vencer. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, ainda procura a ocasião de praticar um mau ato, e se não o praticar não é por efeito da sua vontade, mas por falta de ocasião... Não é uma pergunta. Ele está afirmando aí. Falta de ocasião, ela é, pois, tão culpada como se houvesse cometido. Olha só, aquela pessoa que não tomou boas resoluções e ainda procura a ocasião de praticar um mau ato, se não praticar, não é por efeito da sua vontade, mas é por falta de ocasião, porque ela pecou por pensamento. Eu estou com vontade de hoje fazer uma determinada coisa, vou lá me vingar da fulana. Mas a fulana não apareceu, ela não se vingou. Ela não se vingou porque não teve ocasião de se vingar. Porque se tivesse, teria se vingado. Então ela está errada do mesmo jeito. Então ela é tão culpada como se houvesse cometido o ato. Porque ela pensou, não realizou por falta de ocasião. Aquele? É como aquele que atira e erra o alvo. Pois é, a intenção era. Aliás, ele já anda armado porque ele tem a intenção. Né? A pessoa que anda armada é porque ela não está bem intencionada. Em resumo, a pessoa que não concebe o mau pensamento já progrediu. Aquela a quem vem esse pensamento, mas que o repele, está próxima de alcançar o progresso e, finalmente, aquela que tem esse pensamento e nele se satisfaz, ainda está sobre toda a força do mal. Então, é pena que a gente não tem um quadro aqui para a gente desenhar, mas a gente imagina assim 3 degraus, né? No degrau inferior, no de baixo, está aquela pessoa que pensa no mal e age no mal. Sobe um pouquinho no segundo degrau, está aquela pessoa que pensa no mal, mas já não age. Já aprendeu alguma coisa. E do terceiro e último degrau é aquele que nem pensa. Pensamento mau não passa pela cabeça dele. É isso aí. Em uma, o trabalho está feito. Na outra, ele está por fazer. Quer dizer, aquele que está lá no último degrau, lá em cima, no primeiro degrau, aliás, o trabalho está feito. As conquistas já foram feitas, né? Na outra, está sob... Ainda tem muito o que fazer, né? Deus, que é justo, leva em consideração todas essas diferenças ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos. Quando ele está no segundo degrau, que ele pensa, mas não age, Deus já vê que ele já deu uma melhorada. Deus leva em consideração toda a melhoria que a gente procure fazer. Ele sabe, vai chegar um momento em que ela nem vai pensar mais no mal. Aquilo para ela não existe, não lhe toca, né? Olha, nós só temos 5 minutinhos, é uma pena porque o item 8, ele é muito importante. Mas a gente vai ler e semana que vem a gente dá uma analisada nele boa, tá? Vamos lá, item 8. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Eles tinham muitas tradições. A gente não ouve muito falar nisso, né? Tradição de família, uma bobagem. Isso não estava nas leis de Deus. Eles tinham tradições. O que eram as tradições dele? É a questão do alimento, do jejum, de se privar de uma série de coisas. Tudo exterior, tudo prática exterior. E Jesus veio para fazer a nossa reforma íntima. Eu tenho que mudar lá dentro, né? Então, é isso que ele quis dizer. Vocês
Estão muito preocupados com as suas tradições. Né? Aí o que Jesus responde? Jesus lhe responde, dizendo: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse. Porque Deus disse. Porque Deus disse: Honrai vosso pai e vossa mãe, e também aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então Deus disse isso, está lá nos mandamentos. Honrai vosso pai e vossa mãe. E ele diz, vocês não honram, e nós vamos entender por quê. E, no entanto, vocês estão tão preocupados com as tradições de vocês. Vós, porém, dizeis, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Porque naquela época, pelo que a gente aprende lá na Bíblia, é que era assim, quando os pais estavam velhos, eles faziam doações em nome dos pais. Doações de casa, de terrenos, de ouro, o que eles tivessem, em nome dos pais. Já estavam honrando o pai e mãe, mas não cuidavam dos pais. Não cuidavam. Então é isso que ele está dizendo, né? Ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus, que era honrai vosso pai e vossa mãe. E o que é honrar o pai e a mãe? É cuidar deles. É dar a eles a atenção que eles deram quando o filho era pequenininho. Né? Outro dia, nosso filho levou a gente para tomar vacina. Eu falei para ele, viu, com uma vida interessante, nós levamos você para tomar um monte de vacina, agora você está levando a gente. Porque a gente não sabia onde é que ia aplicar a vacina. Ele falou, não, mas eu sei um lugar que vocês não vão ficar em fila nem nada. Levou. Então, é isso aí. Mas era preciso que se dê o exemplo, né? Ele nem se lembra que eu levava ele para tomar vacina. Mas pois é, porque você precisa do cuidado. Você já não consegue fazer uma série de coisas, precisa que alguém faça por você. Então, se você tem filhos, são eles que vão ter que fazer. Né? E pelo que está lá na Bíblia, eles faziam isso, eles faziam doações em nome do pai e da mãe, mas não honravam. Teve até um Globo Repórter, em que aquela repórter, Glória Maria, ela contou um fato, né, que ela estava subindo, acho que ela estava subindo, não sei se era o Monte Everest, e ela viu um senhor lá encolhido muito mal, muito mal. E ela então disse, que isso, esse senhor abandonado aqui, não sei. Ela ficou com muita pena, o que eles fizeram? Recolheram o senhor, desceram para levá-lo para ter assistência médica de alguma maneira. Os parentes vieram e disseram, vocês estão transgredindo as nossas tradições. Nós botamos ele lá para ele morrer ali. E isso não entra na cabeça de um cristão, né? Então, ela contando isso, ela disse, eu fiquei chocada de ver, porque eles estavam nos acusando de transgredir as tradições dele, que era isso, era deixar morrer quietinho, sossegado no cantinho dele, sem nenhum cuidado médico. Isso não faz parte das nossas tradições, né? Da nossa vontade, né? Então é isso, daí é que vem a questão das promessas que você faz, né? Você faz uma promessa que é uma coisa, é uma barganha que você faz com Deus, né? Se meu filho está com problema na perna, se ele ficar bom, eu vou dar uma perna de gesso, né? Vou levar lá para algum lugar, para a igreja, para o altar, qualquer coisa. E se não ficar bom? Se não ficar bom, o que eu faço? Eu vou chegar para Deus e vou dizer, não vou lhe dar a perna porque ele não ficou bom. Eu estou barganhando com Deus, isso não se faz. Isso é uma coisa inacreditável e ainda existe, né? Existe até hoje. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos.
ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Essas coisas foram tiradas da cabeça deles, dos escribas e fariseus, que eram os homens cultos da época. Eles criavam essas coisas e o povo aceita, né? A gente vem aqui assistir uma palestra. O que o orador falar aqui, a gente toma aquilo como verdade. Ele estudou, se preparou e fez a palestra. O padre no altar, a pessoa toma como verdade. O pastor na igreja, a gente toma como verdade. Assim eram eles, eram os homens cultos da época. O que eles falassem, o povo seguia. Eles ensinaram essas tradições para o povo seguiu. Erradamente. E o pior é que até hoje ainda tem muita coisa desse tipo, né? Tem. E olha, o profeta Isaías já dizia isso. Me honro ensinando doutrinas que são preceitos humanos, não são de Deus. Semana que vem a gente volta outra vez a esse item 8, que ele é bem interessante, para a gente dar uma analisada melhor, e aí a gente continua no capítulo 8, certo? Então vamos fazer a nossa prece, que estamos em cima da hora. Querido Jesus, espíritos queridos que amparam a nossa casa, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, o nosso Emanuel, patrono do nosso curso do Evangelho, nós agradecemos muito pela oportunidade que temos de estudar essa doutrina que nos esclarece, que nos equilibra os nossos pensamentos, melhora os nossos sentimentos, as nossas palavras, o nosso vocabulário, as nossas reações, porque estamos aprendendo, Senhor, e estamos nos esforçando para aprendermos os Teus ensinamentos, para nos melhorarmos, para progredirmos, e isso precisa de um pouco mais de pressa. Então, Senhor, abençoa a nossa boa vontade de estudar as Tuas lições. Abençoa, Senhor, a nossa boa vontade de vir à casa espírita, de acompanhar aqui as aulas, os cursos, apenas com a intenção de progredir, para nos aproximarmos de Ti. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso dia, que abençoe todas as tarefas que vamos realizar, que abençoe a todos os companheiros com quem tivermos contato, que possamos, ao final do dia, fazer uma prece também de agradecimento pela Tua misericórdia para com cada um de nós. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos que trabalham aqui nesta casa, incansavelmente, e que nos ajudam tanto, em nome dos nossos anjos de guarda, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.